Bom, desde o domingo, né, quando ocorreram os problemas, pela manhã, nosso central de alertas de desastres meteorológicos aqui em Brasília emitiu os alertas em função da possibilidade de uma ocorrência mais forte na região. E isso é um contato feito através de um protocolo internacional e nacional com a Defesa Civil do Estado do Rio e do Estado e do município de Petrópolis, né? Após o incidente, nós entramos em contato, por orientação do presidente da República, com o governador do estado, com a prefeitura local, com a Defesa Civil, né? E ontem, na segunda-feira, no dia seguinte, nós deslocamos o nosso secretário nacional da Defesa Civil, que se encontra na região, fazendo esse trabalho de planejamento e de coordenação para o primeiro momento, que é o momento da ajuda, né? Nós estamos agora tratando das pessoas que ficaram desabrigadas, né? Solidários com as famílias que tiveram óbito, né? Esse é um momento de uma tragédia imensurável. Nós estamos todos muito tristes, né? Mas a hora também é de enfrentar o problema. O governo federal mobilizou o Ministério da Saúde, o Ministério da Infraestrutura, através do DENIT, as Forças Armadas, né, o nosso Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal e a própria Defesa Civil. Nós estamos com um grupo de trabalho à disposição do município, do governo do estado, uma vez que há um protocolo que é utilizado em que há a decretação do estado de calamidade. Hoje, inclusive, foi publicado o reconhecimento por parte do governo federal. Amanhã nós estaremos pessoalmente em Petrópolis junto com o presidente para nos reunirmos presencialmente com o governador e com o prefeito e com sua equipe para avaliarmos os estragos e, ao mesmo tempo, envidarmos os esforços para fazermos o processo de recuperação e de prevenção. Agora, ministro, nós estamos tendo problemas aí no sul da Bahia, tivemos, Minas Gerais, região metropolitana de São Paulo, agora Petrópolis, né? O governo está enfrentando uma limitação, que nós estamos vivendo uma fase de orçamento curto, né? E hoje o legislativo tem um controle sobre o orçamento que não teve em outras ocasiões, né? Agora, recentemente, quando o governo de São Paulo, inclusive, pediu recursos, o senhor chegou a dizer, se não estou enganado, que o caminho seria procurar o Congresso, porque cabe ao Congresso alocar esses recursos, né? Eu queria saber do senhor qual é a capacidade efetiva do governo federal de socorrer essas comunidades afetadas pelas chuvas, né? Como aconteceu na Bahia, Minas, São Paulo e agora em Petrópolis. Tem dinheiro em caixa para isso? Josias, o problema não foram apenas esses 3 estados. Nesse final do ano, de novembro até agora, nós tivemos problemas em pelo menos 10 estados. Tocantins, Ceará, Piauí, né, Espírito Santo, Goiás. Então, nós tivemos problemas em diversos estados brasileiros. E é bom lembrar, né, para refrescar a memória dos nossos telespectadores, ouvintes, que agora a gente está na internet e na rádio, na rede ao mesmo tempo, né, não sabe nem como se dirigir, mas em agosto do ano passado, a pauta era a crise hídrica, seca e a necessidade de termos cuidado com os nossos reservatórios para não termos problema de energia elétrica. Então, não havia, por ocasião da elaboração do Orçamento Geral da União do ano passado, a perspectiva da necessidade de se alocar recursos para fazer frente a catástrofes com essa dimensão. Nós temos problema de chuvas que não ocorriam há 50, 60, 80 anos atrás. O volume de precipitações pluviométricas que ocorreu no Brasil, completamente fora da previsão dos nossos técnicos, dos nossos meteorologistas, tanto do governo como fora dele. Então, esse é um primeiro aspecto que é importante colocar. Segundo, Josias, o que eu disse foi o óbvio. É evidente que o orçamento ele tem uma proposta feita pelo Executivo, mas a discussão do orçamento no Brasil ou em qualquer outro país do mundo e a definição das prioridades da alocação do recurso se dá dentro do Parlamento brasileiro. O governo do Estado de São Paulo nos cobrou recursos para fazer obras de prevenção,
que são recursos ordinários e que precisam ser previstos com antecedência, ao contrário de recursos extraordinários que têm que ser disponibilizados por ocasião de tragédias como essa que aconteceu agora. Então, o presidente já nos autorizou a deixar claro para a população de Petrópolis, a exemplo do que fizemos na Bahia, em Minas Gerais, no próprio estado de São Paulo, que emitiremos onde haverá disponibilização disposta na nossa lei, na Constituição Federal, que no caso de tragédia, a excepcionalização, inclusive, do teto de gastos. O ano passado já foi disponibilizado quase 700 milhões de reais de cidadania no Ministério da Cidadania, 250 milhões mais 400 e tantos milhões esse ano na área de infraestrutura para recuperação de estradas e pouco mais de 500 milhões para o nosso Ministério. Então, a gente está falando aí de quase 2 bilhões de reais que já foram disponibilizados de novembro do ano passado até hoje e que estão à disposição dos diversos estados da federação, desde que eles apresentem os seus planos de trabalho como preceitua a legislação brasileira. Ministro, a gente é uma tragédia climática, né? O senhor falou que não teve esse volume de chuva, mas assim, a Defesa Civil lá de Petrópolis emitiu um alerta 2 dias antes sobre a possibilidade de deslizamento. A gente sempre faz essa pergunta em tragédias assim: esse tipo de tragédia dá para ser evitado? O que o Ministério poderia fazer? O Ministério tinha ciência desse alerta da Defesa Civil? Enfim, o que fica aí do lado do governo federal de que poderia evitar tragédias como essa? Nós temos uma central aqui de acompanhamento de todo o quadro meteorológico no Brasil inteiro, cara. Então, o alerta feito pela Defesa Civil de Petrópolis, ele foi corroborado por avisos dados pela nossa central, né, que monitora todo o país. Então, esse é um trabalho feito dentro de um protocolo, né, nacional, espelhado no que acontece no mundo inteiro. Duas coisas importantes. Primeiro, problemas ligados ao clima e à natureza acontecem aqui, acontecem no Japão, acontecem nos Estados Unidos, na Alemanha, né, em qualquer lugar do mundo. Né? Então, nós estamos sujeitos a esse problema pela própria circunstância da natureza. Isso infelizmente, inevitável. Agora, o que é evitável? Fazemos um trabalho de prevenção, que é a pergunta que certamente você faria a seguir. Né? Nós temos hoje uma tragédia anunciada de mais de 100 anos de ocupação irregular das nossas cidades. Se estima 26 milhões de habitações em situação de vulnerabilidade e de ilegalidade. São residências que estão em encostas, em áreas passíveis de alagamento, em áreas de risco de outros fatores. Nós temos moradias invasões de áreas públicas e privadas. Isso é uma característica das cidades brasileiras em todo o país. Né? Existe isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, no meu Rio Grande do Norte, fruto de mais de 100 anos de uma política de ocupação e de crescimento urbano que não levou em consideração a necessidade do planejamento adequado. Então, nós estamos aqui diante de uma situação de fato. O que é que o governo tem feito? Primeiro, nós estamos propondo a primeira política pública de apoio às cidades brasileiras, foi lançado no edital no final do ano passado. Agora, no mês de março, nós vamos fazer a seleção dos projetos, né, de regularização fundiária e pequenas intervenções. Nós recebemos mais de 1.600 projetos de todo o Brasil. Nós fazemos praticamente todo mês programas de seleção, de condicionamento, de treinamento, né, com as defesas civis de todo o Brasil. Nós estamos estimulando, através do Pacto da Mobilidade, do Pacto da Cidade, do Pacto, né? Não é PAC, não. Né? Trabalhos que levam em consideração a possibilidade de fazermos o treinamento para que as pessoas tenham a possibilidade de fazer a prevenção. Né? O nosso programa habitacional foi concluído no mês de outubro com dados de entrega de 1.200.000 moradias, todas elas em áreas adensadas e com infraestrutura. Nós verificamos os problemas que ocorriam no programa habitacional anteriormente, onde vários conjuntos habitacionais foram feitos, inclusive em áreas absolutamente insalubres. Nós temos aproximadamente 500.000 unidades
que precisam ser customizados, com um investimento em infraestrutura muito grande. Como o Josias lembrou no início, a primeira pergunta que ele nos faz, nós temos sérias restrições fiscais. Por isso mesmo, nós estamos disponibilizando programas como o Pró-Moradia, para que os municípios possam contrair empréstimos com 4 anos de carência, 20 anos para pagar, com juros subsidiados para fazer investimentos na área de mobilidade, na área de infraestrutura, na área de canalização de córregos, de urbanização. É o que, inclusive, nós falamos, Josias, para o Estado de São Paulo, que os programas estão abertos, existe, e o Estado de São Paulo tem a capacidade de fazer, pela sua condição de endividamento, esse tipo de intervenção. Ministro, o senhor está falando aí das ações, inclusive do governo federal, que está sendo feito. Falta ação das prefeituras e dos governos? O senhor acha que há erros por parte, por exemplo, das prefeituras em não retirar as pessoas desses locais, em não arrumar outras saídas? O problema é muito complexo, cara. Como eu falei, é um acúmulo de mais de 100 anos. Não é um problema que aconteceu hoje, nem ontem. Então, para você remover populações de áreas de risco, é necessário você preparar outras regiões, fazer a urbanização, fazer a construção das casas, eventualmente financiá-las para a população que tem a capacidade de fazer essa inversão. Então, esse é um processo gradativo. Eu acredito que o erro é coletivo da sociedade, que ao longo de 100 anos assistiu à ocupação das nossas cidades, e nós temos hoje um quadro em que, na hora em que há um problema de prestação pluviométrica acima do normal, como ocorreu, isso é um problema muito fora do ponto da curva, da normalidade, chover mais de 300 milímetros sobre uma determinada região geográfica, no caso uma encosta de Petrópolis, por 5 ou 6 horas, nem Tóquio, nem Nova York resistiria. Então, ministro, foi uma condição meteorológica muito ruim. Além desse número de mortos que vem subindo, ainda tem a questão de desaparecidos, que a gente tem uma dificuldade de estimar. Os senhores têm aí no Ministério uma estimativa de número de desaparecidos? Os senhores estão acompanhando isso? Dá para a gente imaginar, infelizmente, quantas vítimas essa tragédia pode fazer? A gente prefere não especular a respeito, porque na hora em que ocorre uma tragédia como essa, há uma desorganização da própria condição da cidade, né? As pessoas podem ter ido para a casa de parentes, podem ter ido para locais para ficarem abrigados, fora do escopo oficial. Então, acho que esse é o momento de ter serenidade, de dar conforto às famílias enlutadas, de abrigar os desabrigados, de alimentá-los, de dar uma condição e uma perspectiva de que eles vão ter brevemente a sua recomposição no lugar melhor, numa zona que tenha mais conforto. Nesse momento é um momento de solidariedade. Está havendo, inclusive, um grande processo junto com as organizações não governamentais também, as igrejas, as polícias militares e de bombeiros de outros estados da federação, a própria ação do governo do estado através das instituições formais. Então, há um enorme mutirão agora de solidariedade. Esse é o momento de atender as vítimas, de abrigar as pessoas que estão fora da sua residência e de nos prepararmos para fazermos a recomposição e aprendermos com a tragédia. Quando ocorreu aquele grande desastre de 2011, algumas centenas de milhões de reais foram disponibilizados para fazer obras de prevenção, não só em Petrópolis, mas em diversas cidades serranas. Uma boa parte desse recurso foi aplicado, e a tragédia certamente seria muito maior se isso não tivesse acontecido. Então, é esperar que as ações dos poderes públicos converjam nessa situação, apoiar no momento as famílias e no futuro